Graça e paz a todos amados ouvintes da palavra do Senhor. Na tarde de hoje, quem vos fala é o presbítero Cristiano e eu quero trazer um testemunho, uma experiência espiritual muito forte que eu tive. Amados, por volta de uns 4 anos atrás, eu tive uma experiência que mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver o mundo espiritual. A palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Salmos, lá em Salmos 34, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Né? Isso faz menção ao mundo espiritual. E amado, eu tive um problema na minha casa muito difícil. A minha filha mais velha, ela estava passando por um problema que a gente já não sabia mais o que fazer. Todos os dias, por volta da meia-noite, minha filha acordava chorando. E a gente demos remédios, corre para cá, corre para lá, e não tinha uma solução. Todo dia esse horário, acordava doendo, acordava chorando. Até que o Senhor, Ele me mostrou aonde estava o problema. Me mostrou que o problema era espiritual. E, amados, às vezes a gente dá brecha, entra por algum lugar. E vamos falar sobre essas brechas logo à frente. E o Senhor me deu um sonho. Me mostrou em sonhos o que estava acontecendo. Eu me lembro como se fosse hoje. E nesse sonho eu estava num cenário que era uma noite a qual tinha uma tempestade muito forte. E aquela noite escura, onde aqueles relâmpagos, eles acendiam a todo tempo. Então escurecia e acendia. E nuvens negras por cima da minha cabeça. E eu falei, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. E daquelas nuvens saíam palavras de maldições sobre mim. E eu andando, e aquela nuvem me perseguia. Eu me lembro que era uma voz rouca, uma voz assustadora. Era um demônio que estava naquela nuvem. E nas minhas mãos havia uma boneca, muito bonita por si. E essa boneca, ela era do formato de uma princesa. Ela tinha um vestidinho azul, uma tiara. E conforme eu ia andando com aquela boneca, aquele demônio iria falando palavras de maldições sobre a minha vida. E chegou o momento que o Senhor me mostrou como era a boneca. Quando eu olhei para a boneca, ela era muito bonita. E Deus permitiu que eu acordasse desse sonho. E quando eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei, isso era por volta de 2 da madrugada, a minha esposa, acordei ela assustado. Falei, Carla, tem alguma boneca assim, assim, assado? Ela falou, tem sim, está lá no guarda-roupa. Quando eu abri, amados, era a mesma boneca. A mesma boneca que eu estava segurando naquele sonho que o Senhor me mostrara, era a que estava no armário. Então eu peguei aquela boneca e queimei aquela boneca. Amados, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente traz para dentro de casa. As pessoas, elas nos dão as coisas por inocência, mas muitas das vezes o que está por trás daquilo ali, a pessoa não sabe. Muitas das vezes o grande empresário, para ter fama, sucesso sobre aquele boneco ali, sobre aquele brinquedo, sobre aquele pertence, ele oferece as trevas. Então, muitas coisas são oferecidas a demônios.
para ter boas vendas. E muitas das vezes, sem saber, a gente bota isso dentro de casa. E eu peguei aquela boneca, levei para a rua e queimei aquela boneca. Quando queimei a boneca, amados, imagine uma rua, mais ou menos 200 metros do local onde eu estava queimando. Aquela rua ficou tomada por uma nuvem negra, muito grande, fumaça, que saía daquela boneca. Mas uma fumaça que a ponto que aquilo não era normal, né? Aquilo não era normal, porque era uma fumaça negra. Mas era borracha quando tu queima, mas ela não ia tampar a rua como tampou, a ponto de você não enxergar nada na rua. Isso era por volta de 2 da madrugada. Quando eu estava queimando aquela boneca, eu fiquei aterrorizado, porque eu olhei aquilo, eu falei, isso não é normal. Era aquela nuvem gigante, negra, a ponto de você não conseguir enxergar um palmo na rua. E após isso, após ter queimado essa boneca, minha filha passou a dormir e acordar tranquilamente. E o Senhor dará livramento à minha casa. Amado, a nossa casa, ela é, espiritualmente dizendo, é o nosso refúgio. Nós temos que tomar cuidado quem a gente coloca dentro do nosso lar. Porque muitas pessoas entram carregadas. Muitas pessoas trazem coisas pesadas da rua, das trevas para dentro do nosso lar. Invejas. Porque às vezes está tudo bem no teu casamento. Tudo bem na tua casa. Aí entra uma pessoa de fora. Daqui a pouco começa a briga. Daqui a pouco começa a discussão. E você não entende como é que aquilo começou. Amados, tudo que você receber, apresente a Deus. Peça a Deus para cortar. Tudo que vier de má intenção vai cair por terra, porque o nome de Jesus é poderoso. E, amados, eu quero dizer que as brechas, as janelas, por onde entram isso, elas entram por muitas das vezes pela televisão, pelos pensamentos também, quando damos legalidade. Então que a gente possa ter a nossa mente voltada para Deus, que a gente possa nos fortalecer no Senhor a cada dia e pedir a proteção. Davi, quando descreve aqui esse salmo, que é o Salmo 34, verso 7, onde ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Porque, amado, já tinha-se noção do mundo espiritual. Esses homens puderam provar da proteção de Deus. Que vocês possam ter uma tarde, um dia, uma noite, debaixo das mãos poderosas do Senhor. E mais uma coisa que eu falo, não negligenciam o mundo espiritual. Porque muita coisa que acontece no mundo espiritual afeta a sua vida aqui, o mundo físico. Ainda mais que se você estiver fraco na fé. Graça e paz.